boa parte das pessoas pensa assim, talvez até tenha razão, né? Eu não tenho nenhuma base científica para afirmar, mas assim, a sensação que a gente tem é que quem está acostumado a matar um monte de pessoas no jogo, virtualmente, se tiver que enfrentar uma situação limite na vida real, pode acabar matando também, porque está meio que acostumado com essa situação. Por outro lado, há pessoas que dizem, olha, isso tudo é mito. Na verdade, o videogame é uma ótima ferramenta para absorver e dissipar a violência inata ou inerente às pessoas. Aquela violência que todos nós temos, e os jovens também, né? E então ele descarrega aquela necessidade de adrenalina, de violência, enfim, no jogo, e por isso, na vida real, ele pode ser mais calmo, mais equilibrado, mais ponderado, enfim. O videogame não é uma coisa tão ruim assim, pelo contrário, ele pode até fazer bem. Eu não sei, eu não entendo nada do assunto, então o que nós fizemos para discutir o assunto, trouxemos gente que sabe falar a respeito dele e vai nos ajudar a compreender essa questão. Até porque, no mundo do século XXI, você, como eu, podemos até não praticar videogame porque a gente não sabe manusear aqueles botões. Mas o resto do mundo, principalmente os jovens, não fazem outra coisa. E é bom a gente saber dialogar com eles, de igual para igual. Não é? Está no ar? Vejam só. O videogame que tira o sono de muita gente que não tem sono quality, né? Tira o sono de mãe, de pai, de avô, de avó, né? Pode não ser tão ruim assim como a gente imagina, ou talvez ele seja apenas usado como desculpa para uma série de coisas que acontecem. Ou pode ser algo extremamente ruim, que de fato estimule e banalize a violência, especialmente entre os jovens, fazendo com que eles não se importem de ser cruéis ou terem sangue frio na hora de praticar o mal. Qual seria a resposta? E como o nosso programa tem um viés cristão, o tema de hoje tem a ver exatamente com isso. Qual é o prejuízo que um cristão, que é a palavra de Deus é sério, tem se praticar videogame violento? Para conversar conosco sobre isso, nós temos aqui a psicóloga, doutora Nivalda Maria de Souza Ferreira. Paz e graça, doutora, tudo bem? Paz, tudo bem. A senhora está estreando hoje no Vejam Só? Sim, isso mesmo. E onde fica o seu consultório? No Itaim Paulista. Pode dar endereço? Pode dar endereço? Pode. Avenida Dom João Neves, número 59, primeiro andar, sala 4. Lá em Itaim Zona Leste, São Paulo. A senhora é cristã? Cristã. Qual é a igreja? Igreja do Evangélico Quadrangular. Pastora? Pastora auxiliar. Itaim Paulista. Beleza, maravilha. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, muito obrigado. Do outro lado, cruzou o Brasil para chegar a São Paulo. Não estou brincando, é verdade. Veio de Carangola, cumprindo a promessa que eu faço aqui, desde o começo do ano que eu estou anunciando o reverendo Oséias, que veio lá da cidade de Carangola, no leste de Minas Gerais. Quantas horas o senhor viajou? Paz e graça, né, reverendo? Paz e graça, foram 13 horas de viagem. E com muita alegria, com muita disposição para vir aqui, a gente conversar, né? Sobre jogos, sobre games, sobre violência. Com certeza essa noite vamos aprender muito sobre isso. O senhor é o pastor da Igreja Metodista de Carangola? Isso. O senhor implantou a Igreja Metodista lá? Não. Eu sou pastor da Igreja Metodista do Triângulo, no bairro do Triângulo, em Carangola. Inclusive, todos que estão assistindo agora, nosso abraço, nosso carinho, né, para a Igreja Metodista do Triângulo, ao povo que está na casa da Fatinha, na casa da Terezinha, estão divididos lá na cidade, assistindo o Vejam Só. Que beleza. E nós chegamos a Carangola no ano de 2010, que já havia a Igreja Metodista ali, era uma congregação essa trabalhada pelo pastor Eladir, que vinha com um projeto muito bom para a igreja, e infelizmente, por um porquê ou outro, esse pastor foi transferido
para a nossa vizinha, dando-nos a alegria de caminharmos com a igreja a autonomia, e aquela congregação se tornou igreja autônoma naquele ano, 2 anos depois, no ano final de 2011. Que bom. Agora, qual é o endereço lá, reverendo? Rua Abílio Coringa, número 220, no bairro Triângulo, na cidade de Carangola. Uma cidade muito carinhosa, muito acolhedora, muito receptiva. Vale a pena conhecer Carangola. Com certeza, a gente vai lá. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de Carangola, até porque eles me mandaram um outro. Ô, Sandrinha, você aí de BH, presta atenção, que toda vez que a Sandrinha vem, ai, pastor, eu esqueci seu pão de queijo, ai, eu esqueci o seu doce de leite, ai, só me enrola, faz 12 anos. Eu tenho prova. Né? Agora não. O pastor trouxe uma mochila, sem brincadeira, desse tamanho, não estou exagerando, desse tamanho, cheio de coisas. Daqui a pouco eu vou agradecer aos irmãos, os coordenadores do trabalho de ação missionária lá. Cada um deles escolheu um produto da região e mandou de presente para mim. Eu acho que eu sempre para vocês, viu? Deixa eu ver aqui agora. A senhora é casada, pastora Nivaldo? Sim, sou casada. Tem filhos? Tenho um filho de 20 anos. Eu sou casada com o Marcos Soares, meu esposo, pastor titular na igreja. Por isso que eu sou pastora auxiliar, totalmente ali presente com ele no ministério. Até por conta disso mesmo que... A senhora só tem um filho? Só tenho um filho. Um garoto de 20 anos? Garoto de 20 E anos. ele jogou ou ainda joga videogame? Joga videogame com muita frequência, mas muito bem ali administrado, tempo, por mim e pelo pai. Ele tem 20 anos, irmão. Ainda assim. É doido. Com certeza. Porque os jogos de videogame, a gente vê o seguinte, como toda informação pode influenciar positivamente ou negativamente, vai da como a quantia daquilo que é administrado. Né? Então, em que idade ele começou? Ele começou muito novinho, ele já tinha Nintendo aquele pequenininho e foi todos os jogos de videogame meu filho teve. Todos. Mas quem dava eram vocês. Exatamente. E a senhora não via problema. Não. Então, a partir da nossa supervisão, né? Sim, mas, por exemplo, ele já praticou ou ainda pratica algum tipo de jogo violento no videogame? Ele joga jogos violentos no videogame. Não tem problema? Não. A senhora acha que não tem problema? Não, porque a questão, eu vejo o seguinte, que não é o jogo em si, mas sim quem está jogando. Os pais têm que estar de olho no comportamento dessa criança, porque a criança ela já começa a desenvolver e mostrar quem ela é logo de pequenininha. Então, a questão está na índole, porque nós estamos expostos a informações por todo estilo de mídia, pela internet, pela televisão. De qualquer maneira, nós estamos aí, os programas televisivos falando de polícia, bandido, nós estamos expostos. A própria Bíblia fala muito histórias de violência. Né? Então eu vejo que o problema não está em si no jogo, mas sim em quem está jogando. Tá bom. Reverendo Oséias da Silva Alvarenga, o senhor casou faz pouco tempo que eu sei, né? Casou em 2006, dia 21 de janeiro. Então não é tão pouco tempo assim. Isso. Não, quando o senhor foi pregar na minha igreja, o senhor era solteiro? Já era noivo. Noivo. Assim com o privilégio. Puxa vida, faz tanto tempo que você esteve lá, Zé? Rapaz. Pensei que fosse 2 anos atrás. Não. Essa faz 8 anos. Puxa vida, como o tempo voa, rapaz. Tempo bom, viu? Bom. O tempo que ele era seminarista. Você teve muita namorada seminária? Não. Não. Você tem jeitão de namorador? É só jeitão. É verdade? Já te falaram isso? Não. Minha Vânia sabe disso. Aonde você conheceu a Vânia? Eu não conhecia a Vânia. Como não conheceu? Não, eu não conhecia a Vânia. Eu fui presenteado com a Vânia. Tá bom. A Vânia foi um presente de Deus na minha vida. E nós frequentávamos a mesma igreja, éramos no mesmo ministério de louvor, crescemos juntos, ouvimos muitas coisas juntos, aprendemos muitas coisas juntos. Não. Em Miriaé. Você é mineiro? Sou mineiro, de coração. Miriaé, Minas. Isso, eu sou oriundo da Igreja Metodista Central de Miriaé. Que legal. Uma igreja hoje que é pastoreada pela pastora Rosângela Donato,
Uma igreja que é referência na cidade. Então deixa eu ver uma coisa. Já estou até adivinhando. Você começou, se encontrou com a moça lá na sua igreja de origem. Fui presenteado com a moça. Veio para São Paulo para estudar no seminário, namorou todas e mais algumas. Voltou e casou com a outra. Não. A Vânia me ajudou muito na minha decisão de ir para o ministério. Isso desde 95. E a minha vida no ministério aconteceu em 2001. Então tá, vai. Você jogou muito videogame? Não. Joga? Não. Você já tem filhos? Tenho uma filha, a Débora. Débora é uma menina linda de 6 anos, que é a cara da mãe, graças a Deus. Se ela tiver a lábia do pai, eu quero ser a lua. Se ela tiver metade da lábia do pai, ninguém vai segurar. Vinícius, ela joga videogame? Não, não joga. Você é contra o videogame? Não, eu sou contra. É que nós sempre primamos pelo contato pessoal. Débora, eu, Vânia, eu, Débora. E nós primamos muito pelaquela cultura, né, de ir para a rua, andar de bicicleta, estar na praça. Ainda, por incrível que pareça, ainda isso é muito mais saudável do que jogar videogame. O contato com pessoas. Mas você pretende, reverendo, você tem alguma estratégia, por exemplo, vamos supor que você tenha mais um filho e vai chegar uma hora que ele vai querer brincar de videogame. Claro. E nós vamos brincar juntos. Ah, tá. Você acha que existe algum prejuízo sério para um cristão que pratica videogame violento? Bom, a princípio, quando a gente fala sobre o cristão, nós temos que entender que risco corre o cristão, o não cristão, todos correm risco. Todos. E o videogame em si, quando nasceu, em 1958, por meio de um físico chamado Willie Gibbon, lá nos Estados Unidos, ele não apresentava risco nenhum. Ainda era uma massa semi-solidificada, 2 esferas, que ele brincava com aquela massa no tubo de ensaio, e ele dizia que aquilo servia para distração, apenas isso. Porém, as coisas começaram a mudar, a tecnologia ajudou muito, e quando chega 1992, surge um brinquedo, um game chamado Mortal Kombat, que tinha cenas pesadas de violência. E em 93 acontece um manifesto por parte dos senadores lá nos Estados Unidos que se juntam para estudar os impactos que aquele jogo tão violento poderia trazer para os jovens, para as crianças, para os adolescentes e para a família. Porque não era apenas crianças, adolescentes e jovens que brincavam. Toda a família estava sendo impactada com aquelas cenas de violência, sangue e muito sangue, né? E isso chamou muita atenção de muitos políticos da época lá nos Estados Unidos, médicos, psicólogos, professores, e houve uma consulta geral a respeito dessa já preocupação que apresentava esses jogos. Só um instantinho. O seu menino já jogou Mortal Kombat? Já jogou Mortal Kombat. Eu acho que ele disse um único adolescente na face da terra que não tenha jogado, né? Os que eu conheci, eu lido muito com adolescente, eu não conheci ainda nenhum que não tenha jogado Mortal Kombat. Já viu o Mortal Kombat? Já. Eu também já vi. Meu filho jogava direto. Aliás, foram feitos filmes, né? Baseados no videogame e tal. E eles são extremamente violentos. São, exatamente. Como é que o seu marido já jogou Mortal Kombat? Já, e perdia. É lógico que ele perdia, é claro. Até o ponto que chegava, eu não quero mais jogar. Sério, precisa. Aquele monte de botão, eu não sei como é que a moçada faz. Mas enfim, não há um prejuízo espiritual para quem joga isso? Eu não vejo assim, eu vejo que depende muito da estrutura familiar. A família tem que dar esse suporte para a criança. Até por conta que nós estamos lidando com o bem e o mal o tempo todo. E existe essa agressividade natural. Então, a questão é quando a pessoa sabe, ela é instruída,
ela é construída para que ela consiga fazer essa diferença da realidade, daquilo que é ficção e fantasia. Porque, já como o pastor havia dito, mesmo nessas brincadeiras assim, mais soltas, mais livres, as crianças brincavam de bandido e polícia. Qual foi a criança que nunca brincou? Porque já havia isso. Só que como o pastor colocou, que eu concordo plenamente, esse contato as pessoas têm perdido por conta da internet, por causa dos jogos virtuais. Tá. Mas eu não sei qual é a realidade da cidade no qual o pastor... A senhora pode imaginar, né? Pois é, se eles podem eles estar indo para a praça, que bacana. Mas onde brincar na rua, na bicicleta? Pois é, no Itaim Paulista, no Itaim Paulista, aqui na cidade de São Paulo, na Zona Leste, onde é impossível você deixar uma criança na rua andar de bicicleta, por conta que o meu filho foi andar de bicicleta na rua paralela e ele foi correr lá atrás dele. O que não roubar a bicicleta do meu filho? Então, nessa circunstância, o videogame acaba sendo uma maneira de você ter o seu filho brincando, às vezes com os amigos também, dentro de casa. Então, lógico que o contato, como foi na minha geração, né, não é muito melhor, mas no convívio de hoje, no contexto de hoje, está difícil. No próximo bloco eu quero saber do seu reverendo Zé se ele brincou muito de mocinho bandido. Né? E qual é a diferença do videogame, se é que tem? Vamos lá. Aproveita e assista a matéria que hoje foi preparada para o tema que estamos discutindo no Vejam Só. Oh, Ram! What an impressive display! A pity he could not let her father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Um assunto que vem gerando muita polêmica na mídia é a questão dos games que têm influenciado jovens e adultos na prática de crimes. Será verdade? Vamos conversar aqui um pouquinho com o Maurício e ver o que ele acha sobre esse assunto. O que você acha, Maurício? Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu estou aqui no mundo dos games desde 2007, eu conheço essa empresa, muitas pessoas de várias idades passam por aqui e videogame é novidade. Hoje violência tem na novela, hoje violência a gente tem na internet e um game não influencia, né, a cabeça de nenhum jovem. Acho que cabe à mãe, ao pai, porque hoje todo game tem classificação indicativa, cada um conhece bem com quem você convive, né, para saber se vai influenciar ou não, mas eu acredito que não. Bom, vamos mostrar um pouquinho para o público aqui. Ronaldo, faz a imagem aqui pra gente, ó. Assassin's Creed. Seria um jogo que supostamente o Marcelinho teria sido indiciado por conta deste jogo. Conta pra gente, Maurício. Olha, para começar assim, o game ele tem uma classificação indicativa, né? Então cabe aos pais dele adequar um jogo adequado para a idade dele, né? Esse game é futurista, ele foge muito da realidade, do dia a dia, então não influenciaria não. É de um jovem vingativo, mas ele é futurista, ele tem superpoder, é como se ele assistisse Superman, Homem-Aranha ou qualquer outro título. O outro jogo que a gente tem aqui é o God of War. O que é esse jogo aqui? Também jogo de aventura. A maioria dos jogos, como esse jogo que é o God of War, a maioria desses games são futuristas. Alguns têm realidade, mas até os personagens de games, eles têm uma identidade e um porquê da violência. Por exemplo, The Last é o game mais vendido aqui na loja Mundo dos Games e tem um porquê. Ela, na verdade, ela mata zumbis, né? Isso não cabe na realidade de ninguém, né? E a gente fala muito, às vezes, de influência e tudo mais, mas hoje a gente fala dessa nova geração. Mas a geração Atari, a geração Super Nintendo, a geração Master System também via violência. Quem não jogou Mortal Kombat, tinha Fatality, arrancava a cabeça, fazia isso. E hoje eu sou informado, nunca arranquei a cabeça de ninguém. Isso que a gente estava falando aqui agora
também sobre o Mortal Kombat, né? Que é esse game que passou de gerações para gerações e tá até hoje aí, que é um jogo de luta, correto? É isso aí, são personagens, é como se você... A diferença de um game hoje para um filme é que você participa desse game, né? O filme você não participa. Essa é a diferença. Hoje você assiste uma novela, tem a vilã, faz um monte de maldade, mas você não interage com aquele. O game você interage. Né? Mas saiu dali, acabou, né? Também. Temos aqui também games da Lego, né? Que são games mais educativos, voltados para criança. Como que é? Hoje em dia esse mercado é gigantesco. Tá vendo aqui, ó? Tem classificação livre, que são games indicados para todas as idades. Não é só para criança, né? Hoje muito adulto gosta desses games, mesmo porque não são games fáceis, né? Hoje em dia não tem mais isso de game muito simples. Tá vendo, ó? Classificação indicativa de 18 anos, classificação indicativa de 17 anos. E os pais normalmente vêm com os filhos até a loja. Uma coisa que eu falo, a grande vantagem do game em comparação com a TV e com a internet, o game ele une. Que você vê pai e filho jogando junto, brincando junto, discutindo sobre o game junto, de frente da TV que afasta, cada um fica num quarto hoje assistindo televisão. O game ele une a família. E os pais influenciam realmente os filhos, então acaba sendo, né? Porque eles acompanham os filhos na hora de comprar o game. Total, eles vêm junto, escolhem junto, discutem os temas dos jogos juntos. Hoje um jogo custa na faixa de 150 a 200 reais, então um jovem de 12, 11 anos não tem esse dinheiro, então ele vem com o pai, vem com a mãe, parcela no cartão de crédito do pai, e como eu disse, o game é para isso, é para unir a família, né? Hoje ele socializa diferente da televisão, hoje os jovens, eles jogam online, eles conhecem pessoas. Maurício, e a questão dos jogos violentos, não só do caso do Marcelinho, como outros tantos casos que aconteceram, em nenhum momento foi influenciado por jogos? Em nenhum momento. Eu acredito que se a gente for culpar hoje um videogame de influenciar um jovem a assassinar, ou enfim, qualquer outra pessoa, a gente tem que culpar a internet, a televisão, né? Ninguém é influenciado por uma novela de falar a vilã matou, eu vou matar, mesmo porque senão a gente poderia pegar o que é bom também, né? Porque hoje o game ele estimula você a não desistir, você a salvar a humanidade, você também a ajudar o próximo, né? De outras maneiras, claro, mas ele acaba influenciando, como eu disse, une a família, não tem nada a ver, eu acredito que não tem nada a ver. Se a pessoa tem um problema psicológico, cabe aos pais perceber e falar, não, acho que o game não é adequado para o meu filho. E você aí de casa, o que você acha? Será que um game pode influenciar na prática de um crime violento? Este é o tema do Vejam Só. Muito bem, você participa pelo site www.vejamsó.com.br, né? E nós estamos perguntando especificamente para os cristãos, aqueles que praticam jogos violentos de videogame têm algum tipo de prejuízo? É isso que nós queremos saber e você vai responder sim, não ou não sei, tá? Bom, Renan José, você jogou videogame? Não. Por quê? Não. Como eu já disse, na Vila Salvador, onde eu me criei, lá em Ilhaé, nós tínhamos outras brincadeiras. A gente brincava de bola na rua, a gente brincava de pique-esconde, a gente brincava de carreta de rolimã, a gente brincava de carreta de sabão, descia, pegava a tábua, passava sabão na parte de baixo da tábua e descia o morro sentado. Alguns caíam, machucavam, mas a gente brincava. Queimado, pilhão. Hoje, eu acredito que devido aí ao processo de urbanização, né, das cidades, perdeu-se muito por isso. Perdeu-se muito. E, opção ou não, o que sobra para muitos são os jogos eletrônicos. Agora, nós não podemos negar que eles trazem, sim, uma influência muito grande para esses jovens. Como a psicóloga disse, como nós vimos o vendedor falar, depende muito dos pais. Depende muito dos pais. Depende muito dos pais. Porém, os pais saem de casa para trabalhar, os filhos ficam como? Ou sozinhos, ou com a babá. E os pais voltam na hora do almoço, quando almoçam em casa, saem para trabalhar, quando não ficam direto no emprego, e voltam 6, 7, 8 da noite. A psicóloga, a doutora Simone Barros, ela diz que esses jogos,
esses jogos trazem uma influência muito grande. Porque diferente talvez do filme, da novela, quem participa manipula, né, a ação. Então ele aprende que para ganhar ele precisa matar, e ele, para ganhar, ele precisa passar por cima, independente do que aparecer na frente dele. Para ganhar, ele precisa matar, desmembrar pessoas, tudo isso. Pôr fogo no carro. Então, eu queria perguntar para a doutora Anivalda, exatamente na nossa psique, na nossa mente, né? Existe diferença entre eu assistir um filme violento em que eu apenas sou um telespectador, ou um espectador da violência, e eu promover a violência porque eu manipulo os personagens do videogame. Então, de uma certa forma, quem está degolando o outro sou eu, não sou eu. Sim. Né? Quem está matando lá, disparando a metralhadora sou eu. Sim. Existe diferença? Não, eu não vejo diferença, porque, como eu coloquei, depende de quem está fazendo, ele ter essa percepção da realidade e da ficção. Ao mesmo tempo que, com naturalidade, nós vemos as pessoas cortando a cabeça do outro, dando um tiro no filme, e todo mundo, porque sabe que não é real. Agora, alguém reagiria com naturalidade, ver alguém cortando a cabeça do outro, dando um tiro e caindo na sua frente? Então, o filme é uma ficção. Por isso que nós reagimos com naturalidade quando vemos aquela violência. Sabemos, não é verdade. É a mesma coisa também quando está jogando. Então, não é verdade. E como existe essa agressividade dentro de nós, né, e nós precisamos trabalhar isso desde criança. Porque quando a criança pega e vai brincar de espada, quem nunca brincou de espada? E não está cortando a cabeça, e não está colocando a espada, e o outro finge que morre, mas todo mundo sabe que aquilo tudo é mentira, ficção, fantasia. Então a questão está aqui. Agora, a partir do momento que uma criança, né, é muito importante os pais terem essa percepção, porque para uma criança, quando ele começa a demonstrar prazer, aí sim, eu falo que não somente jogos de videogame, mas filme, qualquer coisa, pode vir a influência. Aí sim, mas a questão não é o que está sendo apresentado. Mas quem joga um videogame joga por ter prazer, vai. Então, mas ou será que o cara lá, quando destrói o monstro, ele fala, ai, que pena, destruiu o monstro, ganhou. Não, ele está... A mesma coisa quando as crianças estão brincando de espada, quando ele atinge um amiguinho, ele sentiu prazer. Houve um prazer, mas até então aquele prazer é fantasia. E tudo bem. Nós somos dotados de uma agressividade natural. Mas como cristãos nós não somos ensinados a reprimir essa agressividade, pastora? Sim, somos. Então, mas você vai reprimir como? Massacrando os outros lá no videogame? Justo, muito bem, para que não massacre na vida real. O que você acha disso, pastor? Na Grã-Bretanha, um jovem de 35 anos foi preso no dia 6 de junho de 2012, ano passado. E ele confessou, ele matou 69 pessoas. Ah, eu lembro dessa notícia. Sim. Ele confessou, chamado Andres Break, ele confessou que treinava alvo nos jogos de videogame. Nós não podemos generalizar, dizer que todos vão fazer isso, claro. Mas nós também não podemos dizer que não há nenhuma influência nisso não, é tudo bonitinho, brinquei, matei, mas será? Será que o jovem, na hora que for pressionado na vida real, qual é a vontade que ele tem? Se ele vai fazer ou não, é um segundo estágio. Mas é bom nós entendermos que toda atitude, toda ação sai de uma vontade, uma necessidade, de uma forma de responder àquela pressão. Haja visto aqui no Brasil, nós tivemos o caso, né, em Minas, né, na cidade de Rio, jovens que estavam jogando RPG. Ah, mas aí é outra história, né? Não é jogo? Ixi, mas o RPG é macabro. Eu diria demoníaco. Sim.
Por isso que cabe aos pais. E o filho, né, que joga RPG, moço, às vezes até maior de idade já, né? Sim. E o filho daquele casal de PMs aqui de São Paulo, que os advogados estão dizendo que ele matou os pais, matou parte da família, influenciado por um jogo de videogame. Foi o que a gente viu na matéria, o vendedor fazendo referência. E aí o vendedor diz, não, mas é vendedor. Ele fez um produto que só faz mal. Isso? Jamais. É claro que não. Jamais. Né? Por isso que ele tem que ir lá, reportar e falar, é o vendedor, tal. Tá. Agora, deixa eu perguntar um negócio para a senhora, que é psicóloga, pastora e a esposa. Isso. Então, já que a senhora está defendendo o videogame, me deu uma ideia aqui, queria seu comentário, depois o pastor fala também. Tá. A gente sabe que na vida de casado existem muitos conflitos, né? Sim. Então, que tal treinar o marido e a esposa para Mortal Kombat? Não vai. O marido vai como é que fala? Descarregar a frustração dele lá, massacrando a esposa no videogame. A esposa, se for mais ágil do que ele, vai massacrá-lo no videogame e fica tudo certo. Concorda comigo que é um bom negócio de inventar um videogame desse? Pelo menos nenhum atingiria de verdade o outro, nem verbalmente. E nem realmente fisicamente. Não era mau negócio, era bom, nunca pensei. Você acha bom isso aí? Devia, ideia. Marido e mulher como se retratarem em videogame. Vamos jogar juntos. Poxa, vamos jogar juntos, que bacana. Os casais vão... Mas eles vão se agredir no videogame. O videogame. Você fez isso, pau. Você fez aquilo, pau. E agora? Agora a gente se beija e tudo bem. E aí, pastor? Que isso? Não é mau negócio, não. Não vejo como tudo no mundo da fantasia. Na fantasia, né? Não é tudo na ficção. Eu não sei, não. Eu acho que isso não vai dar certo. Você colocando, veja bem. Lógico, como o pastor colocou, a índole dessas pessoas, elas já viram de alguma maneira os comportamentos, apresenta muito quieto, muito isolado. E isso já é para ficar de olho. Entendeu? Uma pessoa insociável. Tanto é que muito criminoso não joga videogame. Tem muito que joga videogame não são criminosos. Nós não podemos associar uma coisa a outra. A questão é aqui. Mas... Pode responder? Pode, né? Posso responder? Mas eu só veio de carangola para isso, né? Antes, eu quero dizer o seguinte. Em Carangola, em todos os meses de dezembro, todas as igrejas se unem e formam um coral e vão para a praça. Campos. Carangola ainda é uma cidade que faz bem morar. Apesar dos desafios da cidade, a cidade pequena, são 35 mil habitantes, que deseja crescer e continuar crescendo, ainda é prazeroso morar em Carangola. Carangola tem muita coisa a ensinar a cidade grande, a capital. Inclusive, o bem viver. As igrejas se unem? Unem. Só isso daí já basta, né? Unem. Em Carangola nós temos duas associações de pastores. Por quê? Porque estão bem. Não há rivalidade, não. Não há rivalidade, não. Duas associações de pastores. A MUC, Associação de Ministros Unidos por Carangola, e a PLEC, a Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Carangola. Tem os líderes também. Sim, a qual eu cumprimento, por meio do pastor Edson, pastor da Igreja Evangélica Popular, alguém de uma índole tremenda, como ele mesmo disse, um amor de pessoa. Tá, mas vamos voltar aqui para o caso do videogame. Pastor, o senhor está indo na ideia de que o videogame é prejudicial e tal. Não há como escapar do videogame. É impossível hoje uma família proibir seus filhos pequenos e depois adolescentes de praticar videogame, não é verdade? Sim. Inclusive é prazeroso brincar. Mas é prazeroso. Porém, nós estamos discutindo videogames violentos. Sim. Mas quase você não encontra um videogame que não tenha violência. Infelizmente. E quase não tem. Infelizmente. Mas como a doutora disse, é preciso que os pais
participem dessa brincadeira, participem dessa formação, dizendo, olha, isso é brincadeira, hein? Isso é brincadeira. Agora, a realidade é que muitos pais, isso aí são 99,9% dos pais, saem para trabalhar e os filhos ficam sozinhos. E aí eles vão dizer, olha, fica aí de frente à babá eletrônica, ou fica aí de frente ao seu jogo e vai brincar. E se você fizer arte, ó, apostou o videogame. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Então, só mais uma pergunta, depois eu quero o parecer da psicóloga. Ela tem dito aqui, reverendo, que nós todos temos uma agressividade inata. Sim. Né? E que o videogame seria útil para descarregar essa agressividade de maneira não prejudicial a ninguém. Como é que você vê isso? Em 2005 eu participei de um debate onde falavam sobre o crente que toma aquele vinhozinho básico, né? E aí eu lembro que uma colega disse, não, nós podemos tomar um vinho para relaxar, como se fosse a única opção para ter. Da mesma forma o videogame. Será que o videogame é melhor do que o diálogo? Será que o videogame é melhor do que uma caminhada saudável? Será que o videogame é melhor do que inteirar com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja? Será? Nós precisamos ter o videogame como opção? Até podemos, mas não como única opção. Porque senão, pastor, nas casas, nas famílias que não têm a máquina, como é que vai ser? A casa vai explodir? Olha, eu conheço casos de situações assim, bem esdrúxulas envolvendo videogame. Sim. Eu queria entender uma outra coisa, irmã Nivalda, a senhora como psicóloga. Existem jogos, são poucos, é verdade, mas existem, em que não há luta, não há tiro, não há briga, não há nada. Por exemplo, você pega um videogame que simula uma corrida de automóvel, ou uma corrida de moto, né? Existe isso. São poucos. Tem até um jogo de futebol, né? Mas a preferência da maior parte dos consumidores é para jogos violentos, onde existe briga, sangue, tiro, morte, desgraça, decapitação né, do inimigo e tal. E é por isso que eles são mais abundantes no mercado, porque os fabricantes vão atrás da demanda maior. Por que isso? Psicologicamente tem alguma explicação? Por que eu até tenho videogame de competição, mas eu prefiro o de agressão? Porque é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos numa sociedade totalmente agressiva. Quando você me colocou sobre o casal, vamos fazer um jogo de videogame do casal? Será que os cristãos não comprariam um jogo desse? Não posso, porque estamos falando até então dos jogos para os jovens e tal, mas vamos para os adultos. Até que ponto eles iriam experimentar para saber? Foi bacana, nós jogamos juntos, estávamos brigando, agora estamos juntos. Então, tudo é uma hipótese. Mas eu me pergunto até que ponto realmente os casais não iam querer brincar de brigar. Enquanto estiverem brincando de brigar, vai bem. Agora, mas vamos lá, vamos voltar lá à pergunta, como você falou. Agora, acerca dessa agressividade. A diferença está nessa percepção da realidade e da fantasia. Você colocou acerca dos jogos, de carro. Poxa, o carro pega e dá 300 por hora e vai. Na realidade, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter essa percepção que eu não posso. Mas tudo isso vem de uma estrutura e tem que ser acompanhado isso. Porque dá para perceber através das brincadeiras, através dos jogos, da família, o comprometimento que tem. Se tem algum comprometimento, não. Agora, como eu vou fazer? Por que as pessoas querem fazer? Por que as pessoas querem? Porque elas estão pedindo por isso. Elas estão pedindo para poder por agressividade. Os jogos não provocam agressividade, muito pelo contrário. A agressividade está provocando os jogos. E os jogos, então, explicitam essa agressividade. Exato. Pastor, eu vejo assim. Quando criança ainda, você tem irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã. Vocês não brincavam de luta? Brincava não, a gente brigava de verdade. Não tinha brincadeira em casa não. Que isso? Brigava de verdade. E a mãe chegava, rapaz, e comia os
dois no pau. A minha irmã já é mais serena, minha irmã já é mais mãezona, né? Já é mais apazigua mais a situação. A Isabela Varela, um beijo, Mas eu acho que o senhor, com o seu irmão, os seus amigos, brincavam de luta livre e tal, que, né? Na verdade, os meus pais nunca deixaram a gente brincar com essas coisas. Não? Não. Nunca deixaram. E eu costumo dizer que eu tive uma infância de ouro. Como tem pais de ouro, minha mãe, meu pai, sempre pensaram muito na consequência desses atos. Então, sempre chamava a gente para outras situações. Tá virando moda, eu apanho toda vez que eu falo desse tema aqui, eu sempre perco. Mas está virando moda cristão praticar MMA, inclusive tem algumas igrejas que têm escola de MMA no templo. Como é que o senhor vê isso? Um risco, viu? Eu posso responder também essa? Na minha igreja, nós temos jiu-jitsu. Olha lá, olha lá. A senhora vai dizer que é bom? Eles são doce. De verdade. Eles são doces porque eles brigam ali. Não estão brigando. É esporte. É um esporte. Não há emoção, não há envolvimento, não há raiva. Claro que há, irmão. Não. Ouça o campeonato. Eu estava assistindo porque tem dois que são crentes lá, o Minotauro e o Minotouro. Né? São crentes. Tá. Estão lá no top e tal. Aí eu estava assistindo a luta de um estava lutando, o outro estava como técnico, né? Joelhada, cotovelada. Pô, que é isso? Dá para dar uma joelhada, uma cotovelada em alguém que você está com raiva? Exato. Veja bem, eu não consigo ver, porque o problema está em mim. Sei. Para mim, aqui... mas eu estou vendo como mulher, como mãe, como ser a senhora é um ser humano. Agora, eu como mulher, sei lá, né? Como é que os outros veem? Por que o povo quer tanto? Por que dá tanta audiência? Porque as pessoas estão pedindo. Sim. As pessoas estão pedindo. Mas aí o que acontece é o seguinte, enquanto está lá no esporte, vai bem. A questão são as que estão na rua e nem são adeptos desses jogos violentos. Mas essa sede de sangue vem desde sempre. Nero, o que ele fazia com os cristãos? Jogava os leões em pleno circo do Coliseu e a turba romana, que prazer há em ver alguém ser destroçado. Isso é mais trevas. Romanos 14, 17, Paulo, bravamente, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Entre tantas coisas que aconteciam naquela época, o povo também se divertia vendo o povo brigar, o povo se degladiar. Então, MMA é uma moda. Naquela época já tinha. O Paulo chega e adverte o povo: peraí, o reino de Deus é muito maior do que isso aí. É muito maior. Agora, pastor, quando a gente pensa no perfil desses viciados em jogos, isso aí traz problemas, sérios problemas. Eu pedi para o senhor falar desses problemas no próximo bloco, que eu estou em tempo. A gente vai para o intervalo, volta já. Veja só. Bem, o Leandro Mendoza estava dizendo que existe um problema para quem está muito ligado nos videogames violentos. Qual é o problema? Há um perfil para esses apaixonados, viciados por videogame. Situações como insônia, alto índice de irritabilidade. Que para tudo eles ficam muito nervosos. Nas conversas corriqueiras, eles sempre falam dos personagens os quais eles mataram. Há alguns problemas, a doutora disse que sobre o ladrão, o bandido, mas muitos jogos violentos ensinam a assaltar, ensinam a colocar fogo de carro, ensinam. E nós olhamos para isso, olhamos assim: não, que é isso? Primeira vez, é assim mesmo. Muito cuidado com isso. Muitos passam a ter um pensamento vingativo. E não só
o único que está preocupado com isso. No Hospital das Clínicas, por meio do doutor Fábio, ele diz o seguinte, nós estamos estreando uma linha aqui no hospital para tratarmos de viciados em games. E ele oferece um site que é o www.dependenciadeinternet.com.br. Dr. Fábio Bervirato, aqui em São Paulo. E a consequência, ou na família, no emprego, na igreja, muitos querem viver o que viveram nos jogos em suas realidades. Passam a descumprir o horário, não têm compromisso com aquilo que está fazendo, não têm a mesma segurança. Então são princípios, são problemas, são situações que precisam sim serem vistas, precisam sim serem revistas, independente da idade. Então nós precisamos olhar para isso e olhar com carinho, olhar com atenção, para que no futuro muito próximo, esse viciado em jogo, que perde a noite jogando videogame, que perde o horário de emprego, que perde o rendimento no trabalho, o rendimento na escola, é preciso sim ser visto, ser revisto e com muito carinho. Mas aí, é porque a mãe não viu, né? Que ele passou a noite dormindo, aliás, jogando. O pastor colocou, muito interessante, viciado. Entendendo? A questão é quando alguém usa aquilo como entretenimento e quando ela passa a ser dominado por aquilo. Qualquer viciado tem os mesmos sintomas de alguém viciado em videogame. Então, o viciado tem esse comportamento. Então, porque não, inclusive, no nosso cérebro tem ali uma região que tem dopamina. Dopamina vem de dopar. É tão gostoso o prazer que se não houver um policiamento, você começa a querer prazer, mas isso é em tudo. É em comer, isso é em jogar, é em beber, né? Então, em tudo. A questão está na dosagem. Qual é a diferença? Deixa eu completar aqui só. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dosagem. Se você tomar o remédio numa dosagem muito alta, as pessoas tentam se matar tomando. Uma quantidade excessiva de remédio. O remédio não é para matar, é para curar. Então eu vejo o videogame, os jogos em si, como uma maneira de entretenimento, para extravasar, para poder tirar o estresse. Agora, a partir do momento que a pessoa não tem essa percepção do que ela aguenta, do que ela não aguenta, ela vai se tornar um viciado. E todo vício é prejudicial. Mas, então, tira a parte do vício fora. Né? Porque eu falei em vício, você está falando em doença. Isso. Então tá. Agora, o tema é, existe prejuízo para os cristãos que praticam videogame violento? Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, a senhora tem lá os jovens da sua igreja, né? A senhora é pastora assistente e tal, tem os jovens da sua igreja, imagine que eles têm uma reunião para louvar, uma reunião de oração e adoração. Mas antes dessa reunião, vários deles estavam reunidos jogando videogame violento. Quando eles vêm para o ambiente da oração e da adoração, eles são completamente desqualificados e desconectados com o ambiente espiritual, não tem? Ou não tem nada a ver? Eu não vejo que tem nada a ver, porque eles estão ali vivenciando entretenimento. Vamos colocar assim, você colocou até acerca do jiu-jitsu, que eu falei que tem na amiguinha. Eles vão depois para o ponto. Não é muito diferente. Só que veja bem, nos jogos, pelo menos nesses jogos esportivos, assim, que não falando agora do videogame, mas também são violentos, ali se treina disciplina. Eles têm que orar antes de começar. Peraí, o que tem a ver a oração com o jiu-jitsu? Parece desconexo. Depende de quem está vendo. Porque nós temos tirado muitos meninos de rua, da rua, porque eles vêm para a igreja para poder aprender jiu-jitsu. Eles, para se defender, às vezes, da rua. Só que lá eles encontram outro ambiente, um professor, eles têm que ouvir a palavra, eles têm que orar. E no ambiente com o tatame lá, todo mundo de branco para socar o outro. Aí, vamos colocar assim, o pastor está me colocando, eles podem jogar videogame depois do ambiente de oração? Eles podem ter um ambiente de oração e depois socar o outro
e depois se cumprimentar, e depois também ir para o culto, e eles vão. Então, nós temos tirado muita criança da rua com esse projeto, porque eles vêm aprender jiu-jitsu. E é na igreja, eles acham muito estranho. Na nossa sociedade é estranho. Não são só eles que acham estranho. Eles oram, ministrada a palavra, porque o professor é treinado para isso, né? E o professor, ele aprendeu e ele trouxe isso como uma ferramenta para ganhar essas crianças. Ele fala assim, olha, Jesus te ama, mas eu vou quebrar a tua cara. Pode ser. Pode ser nada. Ó, pastora. Sim, pastor. Pensa comigo. Porque não há, essa que é a questão. Às vezes nós que não praticamos jogos violentos, tipo eu nunca pratiquei jogo violento, né? Eu não consigo ver uma pessoa com a outra, eles brincam lá, né? E eu olho assim e falo assim, gente, eu não vou ficar aqui não. Mas exatamente. Problema. Eu também, eu tenho problema. Mas, quando eu vejo os resultados, eu não posso preconceber, ter uma... Segundo a minha percepção, eu vejo os resultados dos meus. Estão todos em cara quebrada para o céu. Pastor, talvez a minha posição seja uma posição mais conservadora. E eu prefiro assim. Porque, às vezes, por meio do jiu-jitsu, após o jiu-jitsu, vem uma outra moda, e vem uma outra moda, e vem uma outra moda, e vem uma outra moda. E esse evangelho mutante, ele vai chegar onde? Eu não vejo outra coisa. Não, peraí. Essa questão. Tá, a igreja está ganhando aula fazendo jiu-jitsu, eles vão dar conta a Deus, certo? Sim. Certo. Tá, estão ganhando, tá bom, tudo bem. Amém pelos salvos, mas eu não faria isso. Né? Tem igreja que faz, já vieram aqui vários, tem roda de capoeira, né? É bem menos violento do que o jiu-jitsu, mas também e não é por causa do atabaque nem do ritmo, é porque é uma luta. Eu não consigo associar a palavra do evangelho, a mensagem. Eu também tenho meu problema com a senhora, eu não consigo ver violência e ficar inerte. Eu não consigo. É bom a gente entender que às vezes nós começamos a entender algumas coisas desse evangelho adaptativo. Né? O professor Clóvis Castro Pinto, sociólogo por graça de Deus, ele diz que essas igrejas adaptadas ou adaptativas correm seus riscos. Às vezes nós olhamos e achamos bonito o jiu-jitsu gospel, mas nós temos igrejas que têm boate gospel. E aí? Escuta. Vamos continuar. Boate gospel. Dançaria gospel. Hi-fi gospel. Balada gospel. E aí, quando nós tivermos um hotel gospel, como é que vai ser? É gospel. Não fica dando ideia, pastor. Você fica dando ideia. Entendeu? Ontem eu já dei ideia aqui de fazer um videogame e vai resolver o problema de marido e mulher. Pastor, estamos tratando a coisa séria. Você fica falando de hotel gospel. O evangelho, ele não pode perder a sua qualidade. Tá. Bom, tudo bem. Vamos lá. Posso? Posso dar uma deixa? Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, eu sou muito conservadora. Só que nós estamos vivendo uma geração que nós temos que entender a cabeça deles se nós queremos alcançá-los. Porque senão nós vamos ser uma igreja de uma geração conservadora, entre aspas, de velho, que eu já passei dos 40. E nós não vamos conseguir trazer. A minha igreja, 75% a 80% é de jovem. É jovem, adolescente, é muito jovem, muito adolescente. Então, eu preciso entender a cabeça deles e levar o evangelho para eles e ter essa chance deles conhecerem Jesus, numa linguagem deles, sem com isso confrontar com a palavra. Aquilo que não está escrito, eu não posso transformar aquilo com o meu achismo em doutrina. Porque eu tenho a minha concepção por conta da minha geração. Então eu tenho que tomar muito cuidado, senão nós não teremos mais jovens na igreja. Mas
fazendo tudo que os jovens gostam, mantendo na igreja? Não, fazendo tudo que eles gostam. A lista que o pastor acabou de dar aqui, que é real e que tem mais coisa ainda, né? Eu nem vou ficar divulgando essa palhaçada que inventa. Eu também acho. Mas já tem as caçeiras gospel. Não, pelo amor de Deus. Não é claro. Sem dizer nos hits gospel. Não é pega lá as músicas do sucesso, trocam-se a letra e dizem, não, isso aqui é para Jesus, etc, etc, etc. Mas na minha igreja, nós temos jovens também. E eu tenho uma brincadeira na igreja que a gente faz sobre a salinha do azeite. Sobre o quê? Salinha do azeite. O que é isso? Nós vamos conversar. Vamos conversar, por que você fez isso? O que chama salinha do azeite? Essa é outra história. Você vai fritar o cara lá? Mais ou menos. E sabe o que os pais fazem? Muitos pais fazem comigo? Pastor, muito obrigado. O senhor está ajudando a educar meu filho. Não tenho dúvida, porque isso é sério. A nossa equipe foi perguntar a respeito do tema de hoje. Eu não sei aonde nem para quê, mas a gente vai ver agora. Veja só. Existe algum prejuízo para os cristãos que praticam jogos violentos no videogame? Sim. Principalmente no meio entre os jovens, o principal prejuízo é mentalmente. Porque além de ter aquela asepsia de estar vendo algo violento, traz para a sua vida. Hoje em dia, os principais casos de suicídio nos Estados Unidos, por exemplo, é entre os jovens. Né? E boa parte deles passam nesses jogos e a boa parte deles é com jogos violentos. Então influencia sim. Claro. Quais? Eu não tenho, nem meus netos não jogam, né? Mas a gente vê nas reportagens e vemos na sociedade o que está acontecendo. O ser humano fica cada vez mais violento. E isso, a influência vem da mídia. Eu acredito que sim, porque eu acho que qualquer influência faz uma pessoa é de influência, né? Nem só nos cristãos, até nas próprias pessoas no modo geral. Porque os jogos violentos, eles vão influenciar, vão te ensinar alguma coisa, vão te ensinar a ser uma pessoa violenta. Eu acredito que sim. Eu acho que, eu acho que não. Agora a pessoa tem que vigiar, né? Saber não exagerar, né? Eu acho que é o exagero que é o problema, né? Deixar se levar por isso. Acredito que tem um envolvimento muito grande por trás dos jogos, espiritual. E acaba afetando sim a imagem de um jovem cristão, o seu comportamento diante da sociedade e as suas atitudes na sociedade. Eu acredito que compromete completamente a vida de um jovem cristão. Muito bem, o Sandro Silva, da capital paulista, diz assim: certa vez um irmão na fé, amigo de muito tempo, me perguntou: Sandro, posso dar um presente para o teu filho? Então eu lhe respondi: não sendo boneca nem videogame, pode. Eu percebo na maioria desses jogos uma perda de tempo muito grande e irrecuperável. O que é proveitoso e distrai bem é o desafio que tem a matemática para a nossa inteligência. Aí sim vale a pena. Não impeço a infância dos meus filhos, mas também não deixo que a desperdicem com lixo. O Elton Lima, do Guarujá, de São Paulo, diz que creio que sim, dependendo da cabeça da pessoa cristã ou não. Mas isso é na mídia de entretenimento no geral. Se uma criança demonstra um certo nível de sociopatia, não é bom para os mesmos mais lenha na fogueira de uma cabeça espiritual, mas já conturbados. Tenho 28 anos e sempre gostei de games desde os meus 8 anos. Mortal Kombat, Art of Fight, Street Fight, Resident Evil e, ultimamente, meus favoritos, Crysis 2, Silent Hill, Home... Games são muito divertidos e ajudam na coordenação motora em língua inglesa. Além de rir muito e alguns se emocionar e ainda partidas online, onde conhecemos gente do mundo todo. É um ensino de vida. Claro que quem não conhece a cultura gamer não sabe o que está falando. Bom. Pastor Nelson Dias, lá da Bahia, Filadélfia. Até parece que não há, como hoje tudo é natural. Infelizmente, para muitos não há nenhum prejuízo. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se não glorifica a Deus, por que vou perder meu tempo praticando esse tipo de coisa? O Márcio José de Oliveira Santos, de João Pessoa, na Paraíba. Existe sim. Quando a gente é adulto, é mais difícil ser levado por qualquer vento de doutrina. Quando o cristão já adulto já tem se alimentado da comida espiritual sólida. Mas quando na adolescência, quando criança ainda não necessita de espiritual,
precisa ser vigiado, observado pelos pais. Não se sabe dos distúrbios psicológicos que tais jogos podem trazer por trás de um simples jogo de videogame. André Yuri Pereira Simeão, de Franco da Rocha, em São Paulo. Não há como andar em espírito e em verdade com uma atitude dessa. Quem joga isso só pode estar agradando ao diabo. O melhor a se fazer é vender o videogame e comprar a nossa TV. Ele está fazendo um jogo de palavras com a TV por assinatura, né? Que o missionário anuncia. Ana Joaquina, de Vinhedo, em São Paulo. Esse povo que cria os videogames é realmente bom no que faz. E são cada vez mais realistas. Parece que o sangue vai sair da tela e inundar o tapete da sala. Coisa horrível. Cada vez mais atrativos, conseguem prender a atenção dos usuários por muito tempo, fazendo com que ele mergulhe no mundo virtual, esquecendo-se do dia a dia. E sabendo que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, nada mais resta dizer. Mateus 6:21. Pastor, o senhor falou para mim no intervalo que tinha uma lei sobre videogame. O que é? No Mato Grosso do Sul, a lei de número 3103 de 2005, o artigo 7, diz assim, são proibidos a utilização de jogos violentos ou prorrogação de campeonatos que envolvam violência, prêmio em dinheiro. Lá no Mato Grosso do Sul existe a lei. E o que chama atenção é que, às vezes, em casa nós queremos proibir, os meninos correm para Lan House. E aí, você chega na Lan House, aquele monte de menino brincando junto. Vou te matar! Vou te pegar! Não existe fiscalização. Existe lei por aí. Mas não existe fiscalização. E aí? Agora, sei lá. É a questão dos pais saberem o que os filhos estão fazendo. Né? Mas como eu disse, pastor, no início, muitos pais trabalham o dia inteiro. Mas tem que ter um tempo para os filhos. Claro. Por exemplo, deixa eu perguntar um negócio. Se a criança é relativamente pequena, embora eu já tenha visto isso com jovens grandes também, e o pai brinca com eles de luta, de rolar no tapete e tal, né? Talvez o jovem prefira esse tipo de brincadeira com o pai do que ficar lá apertando o botãozinho. Não é? E aí é sadio, ou não? Saudável, né? O contato físico do pai. O pai ali, apesar de ser aparentemente violento, mas não há raiva, é uma brincadeira. No entanto, ele está, às vezes, até machucando. Eu, particularmente, ouvia meu marido brincando com meu filho, e eu falava, para, ele falava, sai daqui é coisa de... Eu sei, sabe? Estava com medo que quebrasse a mesinha de centro, eu sei, claro. Sai daqui, isso aqui é coisa de homem. E eu olhava e falava assim, para com isso, vocês vão se machucar. Não, você não vai preocupar com machucar, tá? Preocupar em quebrar as coisas lá da casa. Por isso que eu digo, como psicóloga, como pastora, como mãe, como esposa, mãe de um filho adolescente, homem, né? Que isso gera intimidade do pai com o filho, né? Amor, carinho, o contato físico másculo, né? Isso é uma das coisas que eu vejo o pastor falando, porque a classificação é muito importante. O problema eu vejo, lógico que influencia, gente. Fala assim, não influencia? Lógico que influencia no aspecto de que quem está jogando. A mesma coisa é o filme. Lógico que influencia. A mídia não influencia? Poxa vida, é utopia. Não falar que não. Mas quem é que está assistindo? Depende de quem está assistindo. Agora, falando de realidade, fantasia, ficção. A ficção falava o seguinte, vamos tirar todos os programas de televisão violentos. Vamos tirar então os jogos de videogame. Ou nós vamos aprender a administrar isso, porque já que não temos como tirar, nós temos que aprender a administrar. É claro. Porque seria uma fantasia falar, bacana se isso acontecesse, né? Lógico que nós estamos mais na ditadura, né? E falar o seguinte, não pode mais ter na televisão certos tipos de filme. Então, a violência está nos programas. A pessoa vai lá e compra no camelô. Então, eu vejo que a melhor maneira é como administrarmos isso, lidar com a realidade.
Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Né? Eu queria agradecer a pastora doutora Genivalda Maria de Souza Ferreira, que é psicóloga da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quero ver o seu marido aqui um dia, viu? Sim. E aí eu vou perguntar uns negócios para ele. E o reverendo Oséias da Silva Marenga, que veio lá de Carangola. Sabe, eu falei domingo, anunciei, o reverendo Oséias vai pregar na Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho, vai estar conosco de manhã na escola dominical e à noite no culto, né? A escola dominical às 9h30, o culto às 6h30 da tarde. Eu perguntei lá, o pregador do domingo que vem de longe, vem de Carangola. Alguém já sabe onde fica? Um casal levantou a mão. Aí, né? São 2 mineiros que moram que vieram da cidade de Ipanema. Ipanema, lá perto. Foi o que eles me disseram. É pertinho. Lá no leste de Minas e tal. Então, quem quiser ouvir o reverendo Oséias, Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho, o endereço está no Facebook do Vejam Só, tá bom? Uma travessa da Via Anchieta ali no Ipiranga, Rua Belgrado, capital lá da Iugoslávia. Bem, então, reverendo Oséias, muito obrigado. Leve à Igreja Metodista de Carangola minha gratidão pelo... Sim, não estou brincando. Ele trouxe uma mochila desse tamanho, sem exagero nenhum. Vários irmãos, cada líder da igreja se mobilizou para conseguir um artigo comestível da região para mandar para mim. Isso tocou meu coração e eu fiquei muito feliz com eles. Com certeza, Luzivar, muita gente em Carangola que vai aparecer no Só. Muito obrigado. Gosta do senhor. Mas eu gostei mais ainda porque... Sandrinha, que vive me enrolando. Sempre que vem aqui, nunca traz nada lá de Deus, eu ganhei uma mochila desse tamanho, viu? Tá? Posso mandar só uns abraços? Dando um abraço. Para minha mãe, para meu pai. E para todos os irmãos e amigos da Igreja Metodista do Triângulo. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Aos domingos, às 9 da manhã, escola bíblica dominical, e à noite, 7 da noite, às 19 horas. E quero convidar você, meu amigo, você, meu irmão, que é de Carangola e por um motivo ou outro não frequenta igreja nenhuma, você chega a nós e teremos o maior prazer de nos chegar a você. Vai disputar o campeonato de videogame lá na igreja. Vamos fazer o sorteio lá do Quintinho Resende. Ionete Rocha Coelho de Guarulhos vai retirar lá na clínica, viu, Ionete? Então você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.